Dia Internacional da Mulher. Eu tenho acompanhado aqui na plataforma, estou fazendo uma caminhada numa praia linda. E só se fala do Dia Internacional da Mulher, mas todas as coisas boas, bonitas. Não se fala nada que a mulher faz de errado. A mulher hoje é considerada uma santa. No Dia Internacional da Mulher são versos, frases, poesias, coisas lindas que estão sendo ditas no dia de hoje, prestando homenagem à mulher. Bom, eu vou me dar a liberdade de ser diferente. Eu vou falar para você de forma diferente. Mulher, eu estou dizendo, no meu trabalho, eu exerço a função de advogado, 80% das separações hoje são motivo de vagabundagem da mulher. É o WhatsApp, é conversando com macho, é de academia. Tem mulher que tem a capacidade de pegar o cartão do marido e comprar presentes pro amante, que é o personal treino da academia. É tênis, roupa, e o cara não vigia. Um dia vai lá, pega o extrato, vai no escritório e diz assim: porra, escudeiro, a mulher comprou um tênis número 42, eu calço 38, porra. Eu falei: meu amigo, ela malha? Malha. É do personal. Esse é o grande motivo das separações, é a internet. A internet traz a insegurança para todo homem. Você obrigatoriamente tem que vigiar todos os passos que a sua mulher dá, porque senão você vai ser corno. Porque o que tem de mulher vagabunda, você vê, vou citar outro caso, o Messi, um cara real, perfeito, correto, foi traído. A mulher dele teve coragem de sair com o técnico do time que ele joga, e com segurança, quer dizer, amigo, é Dia Internacional da Mulher? É. Mas ninguém fala o que realmente a mulher traz de infelicidade por homem. Porque depois disso, ainda leva 50% de tudo que você trabalhou. Por isso que hoje ninguém quer mais nada, tem mulher aí dando cabeçada. Porque a insegurança de um homem hoje é total. Então, falar bonitinho, Dia Internacional da Mulher, e as medidas protetivas, que a mulher põe você para fora da sua própria casa que você suou e comprou. Ah, depois vai vir o julgamento, o Ministério Público vai te absolver. Mas e aí? Você já está fora da sua casa, vivendo uma vida terrível, porque ela inventou calúnias, mentiras lá na Justiça. Por isso que o Supremo Tribunal Federal hoje diz que as medidas protetivas têm que ser baseadas em provas. Então a minha homenagem hoje ao Dia Internacional da Mulher é para dizer para vocês, homens, que tomem cuidado, porque o que tem de vagabunda, essa é a minha mensagem para o Dia Internacional da Mulher, com algumas exceções. Um abraço. Você sabia que o Dia da Mulher é criação do Partido Socialista? Provavelmente você cresceu ouvindo a história do patrão que colocou fogo na fábrica com as funcionárias dentro, mas essa história é uma mentira antiga. Realmente teve uma fábrica que pegou fogo em Nova York em 1911, mas o incêndio não foi criminoso e vários homens morreram no lugar também. O Dia da Mulher é mais antigo do que isso. Ele foi comemorado pela primeira vez em fevereiro de 1909 e foi ideia da imigrante Teresa Malkiel junto do Partido Socialista Americano. E depois disso, outras mulheres socialistas entraram na onda. Mas o 8 de março mesmo, que é como a gente conhece hoje, teve origem com uma greve de mulheres russas em 1917. Foi essa greve que desencadeou a Revolução Russa, que foi o que deu origem à União Soviética. Em 1922 foi o próprio Lenin que declarou o dia 8 de março como Dia Oficial da Mulher na União Soviética, numa tentativa de atrair mais mulheres para o comunismo. E foi só em 1975 que a ONU oficializou a data no mundo inteiro, também no 8 de março. E até hoje, parlamentares feministas usam desse dia para fazer politicagem de extrema esquerda. Conhecer o passado é importante para não cair em narrativas modernas. Eu acabei de postar um mini documentário lá no meu canal do YouTube explicando a origem completa do Dia da Mulher. O link está nos stories. Vamos falar agora, né, do lado que ninguém quer falar sobre o Dia das Mulheres, né? E também o que ninguém quer falar ou esconder sobre o Dia das Mulheres, né? Porque se falar sobre isso na mídia, os olhos das pessoas, eles vão ser abertos, né, para a vida, acerca das mulheres, né? Acerca do Dia Internacional das Mulheres. Porque assim, ó, nem tudo que você ouve ou vê
na televisão ou na rádio acerca do Dia Internacional das Mulheres é uma verdade. Às vezes eles escondem coisas de você, esconde muita coisa, romantiza a mulher. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, das mulheres, né? Hoje, nesse momento, que é o dia delas, que é 8 de março, né? Que é o Dia Internacional das Mulheres, agora elas são santas, agora elas são imaculadas, são indefesas, todo mundo batendo palma para elas. Mesmo elas sendo erradas, mesmo elas sendo devassas, mau caráteres, entendeu? Nefastas, entendeu, irmão? Agora, nesse dia, 8 de março, que é o dia delas, que é o Dia Internacional das Mulheres, aí elas são santas, são santinhas. Mas só que no fundo, debaixo do edredom, como diz o pastor Davi da Guerra, o couro come. Entendeu? Então vamos falar acerca desse lado sombrio desse dia, né? Que ninguém gosta de falar. A imprensa não fala acerca disso, a rádio não fala, ninguém fala. Nem o próprio pastor, às vezes, pode falar no púlpito, né? Em cima do altar da reunião. Porque se falar, vai dizer que o pastor é misógino. Porque eu mesmo, por exemplo, eu aqui falando isso aqui, eu aqui falando, e o que eu vou falar aqui agora, vai dizer que eu sou o quê? Vai dizer que eu sou misógino, vai dizer que eu tenho ódio contra as mulheres. E não é bem assim não, pô. Na verdade, homens como eu e homens que pregam a verdade, assim como alguns Red Pills, Black Pills e MGTOWs, eles não odeiam as mulheres, pelo contrário, eles amam as mulheres. É tanto que eles falam com ela melhor, tratam ela melhor e comem ela melhor. Ao contrário de alguns, né? Que só querem ser feministas e só defendem as mulheres só para ter acesso ao corpo delas. Só para ter acesso, só para defender só para defender. Eles querem defender elas porque para ter acesso ao sexo delas. Entendeu? Eles pensam assim, que se eu defender a mulher vai me dar um pouquinho de buça. Às vezes não, pô. Às vezes você só é. Às vezes o cara que defende as mulheres a culto e a rodo, por mais que elas sejam boas ou ruins, esse cara aí, eles são um bote expiatório, pô. Ele só vai servir de boi de piranha. De boi de piranha. Porque a qualquer momento elas vão sacrificar ele. Porque se ele for acusado de uma falsa acusação, de estupro, de violência doméstica, de assédio sexual, ele vai ser o primeiro que elas vão queimar na fogueira, que elas vão crucificar, entendeu? Então, feminismo não foi feito para homem, entendeu? Homem tem que ser masculino, homem tem que consumir conteúdos masculinos, como Red Pill, Black Pill, MGTOW, e outros conteúdos aí masculinistas, entendeu? Agora eu vou falar aqui acerca do que ninguém quer falar, o que ninguém quer falar ou esconde do Dia Internacional das Mulheres. Então, sem mais demandas, vamos ao que interessa. Então, vamos lá, né? Vamos lá aqui, ó. O que ninguém quer falar ou esconder sobre o Dia das Mulheres, né? Sobre o Dia Internacional das Mulheres,
que é o 8 de março. O Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, é muito divulgado hoje com flores, homenagens, campanhas bonitas, mas há algumas coisas históricas e políticas que quase ninguém fala, ou que ficam escondidas. Vou te mostrar os pontos principais, porque na história essa história aí de como surgiu o Dia das Mulheres, muita coisa foi reescrita. Por quê? Para tentar romantizar o dia. Para tentar romantizar o Dia Internacional das Mulheres, né? Porque por mais que as mulheres por mais que as mulheres desejam ou queiram, ou as pessoas queiram homenageá-las, elas não são nenhuma santa, né? Porque esse dia aí foi inventado mais por questão política, né? Comunista e socialista. Entendeu? Que vamos falar sobre isso aqui daqui para frente. Lá para frente do estudo, vamos falar acerca disso. Número 1. A origem é política e socialista. Muita gente pensa que o dia surgiu apenas para celebrar mulheres ou celebrar as mulheres, mas a origem é política e ligada ao socialismo. Uma das principais figuras por trás da criação do dia foi Clara Zetkin, uma ativista marxista alemã. Ela propôs em 1910, numa conferência socialista, criar um dia internacional para mobilizar mulheres trabalhadoras, ou seja, o objetivo original era organização política, protestos e lutas de classe, não apenas homenagens. Isso aqui está parecendo aqui um pouco do marxismo, né? Marxismo que vem um pouco com essa roupagem, entendeu? Que vem um pouco com essa roupagem, entendeu? 2. A data está ligada à Revolução Russa. O 8 de março ficou marcado por causa de eventos importantes. Em 1917, mulheres russas fizeram uma greve por pão e paz. Esse protesto ajudou a iniciar a Revolução Russa. E por causa disso, a data ganhou força internacional, ou seja, o dia não nasceu como celebração romântica, nasceu como um protesto político. 3. A história da fábrica que pegou fogo é meio mito. Muita gente conta que o dia surgiu por causa do incêndio em uma fábrica onde morreram mulheres operárias. Mas assim, nesse incêndio aí, não só morreram mulheres, homens e crianças. Então, tudo que falaram acerca desse incêndio aí, nesse prédio, algumas coisas são mentiras. Que fique bem claro isso, entendeu? O incêndio realmente aconteceu, entendeu? Que é nesse prédio aqui, que foi no prédio Tiang Chegri Sisti Vartis Factory Flaren, em 1911, em Nova York. É porque esse nome aqui tá em inglês, aí eu não sei pronunciar não. Eu vou colocar o nome aqui aqui no vídeo.
Aí vocês podem falar. O nome é em inglês, né? Mas eu vou tentar falar aqui, peraí. É Tiangri Shishtivasti Factory Fueren, em 1911, em Nova York. Mas os historiadores mostram que essa tragédia não foi a origem direta do dia. A história acabou sendo misturada depois para criar uma narrativa mais emocional, para criar mais, eu peço palavras, mais uma narrativa. Mas foi o que eu falei, né? Tem coisas nesse Dia Internacional das Mulheres que é mentira, que eles colocaram uma pitadinha de sal a mais para criar aquela emoção, aquele boom, aquele zou, entendeu? Para tentar dar aquele impacto mental e emocional nas pessoas, né? Para dizer o seguinte: aqui o dia das mulheres, para tentar trazer aquela emoção, né? Outras palavras, aquele vitimismo, entendeu? Aquele vitimismo, né? Para dizer que as mulheres são vítimas, foram vítimas, para trazer aquela sensação de reparação histórica. Que as mulheres foram oprimidas, a gente tem que exigir nossa reparação histórica durante anos de opressão. Será que as mulheres foram mesmo oprimidas? Como diz a história do Dia Internacional, como fala no Dia Internacional das Mulheres? Será que é bem isso mesmo? Então vamos aqui aprofundar mais acerca disso. 4. O dia foi oficializado pela ONU muito depois. O reconhecimento global só aconteceu décadas depois. A Organização das Nações Unidas oficializou o Dia Internacional das Mulheres em 1975, ou seja, durante décadas o dia foi mais forte em países socialistas, como Rússia, por exemplo. Hoje virou muito marketing, hoje em dia, né? Hoje, empresas usam a data para campanhas publicitárias, promoções, mensagens corporativas. Isso cria uma contradição. O dia que começou com protestos trabalhistas virou muitas vezes campanha de marketing para levantar a bandeira do feminismo e do vitimismo feminino, né? Porque a mulher, enquanto alguns tentam endeusar as mulheres nesse dia de hoje, no Dia Internacional das Mulheres, tem muitos homens aí que estão precisando de ajuda, né? Tanto psicologicamente, como espiritualmente e fisicamente. Porque é o homem que coloca a engrenagem do mundo para andar. É o homem que carrega o mundo, é o homem que carrega o mundo nas costas, não é as mulheres. Entendeu? As mulheres só se aproveitam e usufruem do que o homem construiu, do que o homem criou. Apesar que tem muitas mulheres também que como eu posso falar a você, que inventaram coisas, né, que revolucionaram a humanidade, mas não são todas, né? É contado a dedo quem faz isso, mas a maioria são homens que inventaram filosofias, máquinas,
Homens que inventaram muitas coisas, né? Que hoje em dia revolucionam a humanidade. Coisas que a imprensa, a mídia e algumas pessoas não gostam de falar sobre isso. Porque se falar sobre isso, vai achar que é machismo, vai achar que é misoginia e aquela coisa e tal, né? Que a gente que já está desperto para isso, já sabe, né? Já sabe porque eles não falam acerca disso. 6. Existe um silêncio sobre os problemas reais. Então, eles usam esse Dia Internacional das Mulheres para esconder o principal, os problemas principais, né? Que não são somente o que está acontecendo com as mulheres, mas sim com os homens, com as crianças, com os idosos, com os pobres, com os hospitais, na política, em toda a esfera da sociedade. Mas só que eles querem falar sobre o quê? Sobre mulheres, né? Sobre as mulheres, porque é mais fácil, né? Dá mais engajamento, vende mais propaganda, ganha mais dinheiro acerca do vitimismo feminino, né? Ganha mais dinheiro sobre o vitimismo feminino, né? Infelizmente é isso, entendeu? Outro ponto que pouca gente fala. O debate atual costuma focar apenas em algumas pautas ideológicas, enquanto outros problemas reais ficam de lado, como exploração econômica, mulheres pobres trabalhando em condições duras. Não é só mulheres que trabalham em condições duras, mas sim homens também, né? Mais homens do que mulheres. Solidão e crise familiar. Não é só a mulher que passa isso. Tem muito homem também que passa isso e passa isso calado. E sofre calado acerca disso. Saúde mental feminina. E também não é só a mulher que sofre por falta de saúde mental, que sofre por falta de tratamento de saúde mental. Tem um homem também que às vezes ele surta, né? Que surta, entendeu? Não é só mulher que passa problemas mentais. Tem muito homem também que passa problemas acerca disso, entendeu? Infelizmente, nem todo mundo fala acerca disso. Resumo de forma direta. O que geralmente não fala sobre o Dia Internacional das Mulheres. Nasceu durante o movimento socialista, está ligado à Revolução Russa. A história do incêndio virou narrativa simplificada. Foi organizado pela ONU só em 1975. Hoje virou marketing corporativo. E essa é a verdade, cara. Virou marketing, entendeu? Virou marketing corporativo, essa zorra aí. E, infelizmente, é isso, velho. É isso, entendeu? É isso que acontece, entendeu? E se você não gostou do vídeo aqui, do que eu estou aqui falando, eu quero que você se lasque, rapaz. Principalmente essas mulheres aí hipócritas, entendeu? Porque a maioria dessas mulheres aí que falam mal da Red Pill, dos Black Pill, do Mic e tal, é tudo hipócrita, burra, que critica os caras da Red Pill, mas não sabe nem o que é Red Pill. O que falta em vocês, homens e mulheres, é pesquisar acerca da Red Pill. Red Pill, Black Pill, Mic e tal, para saber qual é a mensagem que eles querem transmitir. Entendeu? Agora o homem nem pode dar mais a sua opinião, porque agora ele é punido e perseguido.
Porque na verdade, essas leis aí que querem calar o homem, que querem punir os Red Pills e querem criminalizar a Red Pill, eles querem o que com isso aí? Eles querem jogar uma cortina de fumaça para tentar cobrir o que realmente está acontecendo com o Brasil. E também, como posso falar você, e também é um modo de calar os homens, né? De calar, eles querem calar os homens despertos. Essa é a verdade, entendeu? Agora vamos olhar isso com calma, né? Sem romantizar, nem demonizar o Dia Internacional das Mulheres, né? Mudou bastante ao longo do tempo. Como eu falei a você, né? Sofreu aquelas mutações, né? Para gerar engajamento para as mulheres. A interpretação atual não é exatamente a mesma da origem. Entendeu? Como o dia foi reinterpretado pelo feminismo moderno. O dia nasceu dentro de movimentos trabalhistas e socialistas, ligado a mulheres operárias. É como eu disse aqui, ó, o dia nasceu de movimentos trabalhistas e socialistas, ligado a mulheres operárias. Uma figura central foi Clara Zetkin, que defendia mobilização política das trabalhadoras. Naquela época, os temas eram direito ao voto, né? Que elas queriam o direito ao voto. Esse direito ao voto começou lá na Rússia, né? Começou lá na Rússia. Lá na Rússia, nesses países aí comunistas, né? Socialistas. E daí, esse movimento chegou no Brasil. Melhores condições de trabalho, jornada menor nas fábricas, direito político básico. Com o tempo, principalmente depois de 1960 e 1970, né? Que foram 10, que nessa distância aí é de 10 anos. Quando surgiu o feminismo moderno, o significado mudou, porque o feminismo, né, deu aquele boom, aquele zou, né, daquela pressão a mais, né, no dia internacional das mulheres, entendeu? Deu um boom nessa parada aí, entendeu? Os temas passaram a incluir igualdade de gênero em todas as áreas, liberdade sexual, né? Por isso que hoje em dia você vê aquele ditado, né? Meu corpo, minhas regras. É por isso que por causa dessa liberdade por causa dessa liberdade sexual que toda mulher hoje em dia virou umas meretriz. Entendeu? Virou meretriz, virou Kenga, né? A maioria. É por isso que vê muita aí mulher aí que tem OnlyFans, Private, conteúdo adulto. Por causa do quê? Por causa dessa liberdade sexual, né? Críticas à estrutura familiar tradicional, quer dizer, as feministas, né? Não gostam da família tradicional. Entendeu? É por isso que teve aquela gozação, né? Que falou que falou até no carnaval, que foi tema até de carnaval. Família na conserva. Porque eles odeiam a família
tradicional, entendeu? Eles odeiam a esquerda, esse lado podre aí, demoníaco. Eles odeiam a família tradicional, entendeu? Questões culturais e ideológicas. Quando a Organização das Nações Unidas oficializou a data em 1975, ela passou a ser usada como símbolo global das pautas feministas. Então, elas tentam usar o Dia das Mulheres, né, para idealizar, né? Como, por exemplo, para se empoderar, para se empoderar, né? Ou para se empoderar, né? Para dizer, elas querem usar isso aí para pregar as suas ideologias, né? Para aumentar as suas, né, ideologias. Ou seja, o dia saiu de uma luta trabalhista específica e virou um símbolo de reivindicações feministas. Ou seja, o dia saiu de uma luta trabalhista específica e virou um símbolo de reivindicação feminina ou feminista, né? Porque alguns historiadores dizem que a história foi reescrita. Existem 3 motivos principais: narrativa simplificadas, narrativas simplificadas. Muita gente diz que o dia surgiu por causa de um incêndio numa fábrica. Esse incêndio aconteceu de verdade no Triangle White Factory, né? Flaring, em Nova York, em 1911. Mas historiadores dizem que ele não foi a origem direta da data. Essa história foi popularizada depois, porque é emocional e fácil de entender. Por causa disso que eles inventavam, né? Que o incêndio, o Dia Internacional das Mulheres nasceu por causa do incêndio do prédio Triangle White Factory Flaring, em Nova York, na data de 1911. Entendeu? Dois. Mudanças narrativas políticas. Nos países ocidentais, principalmente durante a Guerra Fria, o fato de o dia ter origem socialista foi muitas vezes suavizado ou omitido. Por isso a data também ganhou força após protestos ligados à Revolução Russa. Então algumas versões da história evitaram mencionar esse contexto político. 3. Adaptação cultural. Com o tempo, cada país começou a adaptar o significado da data. Em alguns lugares virou dia de protesto político, dia de celebração feminina, dia comercial com flores e presentes. Vou ler aqui novamente. 2. Mudança na narrativa política. Nos países ocidentais, principalmente durante a Guerra Fria,
O fato de o dia ter origem socialista foi muitas vezes suavizado ou omitido. Por isso a data também ganhou força apoio a força após protesto ligado à Revolução Russa. Então, algumas versões da história evitaram mencionar esse tipo de contexto político. 3. A adaptação cultural. Com o tempo, cada país começou a adaptar o significado da data. Em alguns lugares virou dia de protesto político, dia de celebração familiar, dia comercial com flores e presentes. O lado bom do Dia das Mulheres. Tem um lado bom, né? Mas é bem pouquinho, mas enfim. Mesmo com controvérsias, o dia tem pontos positivos. 1. Lembrar injustiças históricas. Durante séculos, muitas mulheres tiveram pouco acesso à educação, quase nenhum direito político, condições de trabalho mais duras. O dia ajuda e lembra essa luta histórica. Rapaz, da mulher, rapaz, segundo eu ouvi dizer, mulher não trabalha. Mulher, ela não gosta de trabalho duro, pesado. Mas se ela tiver que trabalhar duro e pesado, foi por escolhas dela, né? Acho que não foi por opressão. Entendeu? Então isso que fala que elas tiveram condições de trabalho muito duras, pode ser que eles tentar até vitimizar, né? Vitimizar a história acerca disso. Entendeu? Porque acho que na Revolução Russa muitos homens foram para a guerra e muitos homens morreram. E aí teve mulheres que passaram fome. E aí então essas mulheres tiveram que trabalhar e dar duro para não deixar a família delas e os filhos dela, né, com fome. Pode ser que seja por isso que elas começaram a trabalhar de forma dura. Entendeu? Pode ser que seja por isso. Pode ser não, né? Entendeu? 2. Debater problemas reais. A data também abre espaço para discutir violência doméstica, desigualdade social, exploração de trabalho feminino. 3. Reconhecimento. Para muitas mulheres é um momento de reconhecimento pelo papel delas na família, na sociedade e no trabalho. A mulher, ela tem o seu lado bom, entendeu? Mas, como todo homem e mulher, como todos os homens e mulheres, todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim também, entendeu? Mas agora, eles querem colocar a mulher como santa, aí que não dá, né? Mas enfim. 4. O lado ruim ou controverso. Também existem críticas. Primeiro, marketing corporativo. Muitas empresas usam a data apenas como propaganda, sem mudanças reais. 2. Politização extrema. Alguns lugares
Em alguns lugares, a data virou campo de disputa ideológica, o que afasta parte da sociedade. 3. Perda de foco original. O foco original em mulheres trabalhadoras muitas vezes desaparecem. Infelizmente, tem muita mulher boa, velho. Muita mulher boa, como eu falei a você. Que trabalha, que é honesta, mas tem muita mulher ruim também. Que se aproveita da situação para criar marketing acerca disso. Para criar marketing acerca do Dia das Mulheres, né? Principalmente em dia de eleição. E também, alguns homens também, né? Usam essa pauta aí do Dia das Mulheres, né? Para ganhar voto, entendeu? Para gerar voto e ganhar voto. Tanto político homens como políticas mulheres também. 5. O ponto interessante que quase ninguém conta. Historicamente, a data nasceu para mobilização política, mas também em muitos países ela virou algo bem diferente. Mensagem nas redes sociais, campanhas publicitárias, eventos simbólicos, ou seja, o sentido mudou bastante ao longo do tempo. Agora eu vou falar sobre isso aqui, ó, para fechar o assunto, né? Para fechar o assunto aqui, a relação entre homens e a relação entre o Dia da Mulher e a crise moderna entre homens e mulheres, né? Esse ponto é bem interessante. Do ponto de vista psicológico, social e até espiritual. Então vamos lá, né? Para fechar esse assunto e de forma honesta, precisamos olhar para a tensão atual entre homens e mulheres. Como o Dia Internacional da Mulher acabou entrando nesse cenário. Não é algo simples. Existem 3 camadas principais sociais, psicológicas e culturais. 1. O dia virou um símbolo de disputa entre visões de mundo. Hoje existe basicamente 2 leituras principais. Visão 1. Luta por direito. Muitas pessoas veem o dia como lembrança das lutas femininas, debate sobre desigualdade, combate à violência contra a mulher. Nessa visão, o dia é um símbolo de justiça social. Ou de empoderamento feminino, né? De empoderamento feminino, dizer melhor. Mas vamos lá. Visão 2. Crítica ao feminismo moderno. Outras pessoas veem que a data foi capturada por um feminismo mais radical. Nesta visão surgiram críticas como demonização da masculinidade, incentivo à guerra entre os sexos, politização exagerada. Essa tensão é parte da crise moderna entre homens e mulheres. 2. Mudança no papel social de homens e mulheres. Durante o século existia um modelo mais definido: homem, provedor, protetor; mulher, cuidadora, foco na família. Com a mudança social do século XX, isso mudou muito. Hoje temos mulheres mais independentes, homens com papel menos claro, expectativa confusa nos relacionamentos.
Isso gera choque e frustração dos dois lados. 3. A amplificação nas redes sociais. 3, né? Vamos falar do 3. A amplificação nas redes sociais. A crise foi amplificada pela internet. Movimentos como Red Pill, Movement, Mad Gog, Try, All, Why surgiram criticando o feminismo moderno. No dois lados, movimentos feministas mais radicais também cresceram. Resultado: cada lado passa a ver o outro como inimigo. Mas assim, os Red Pills, eles criticam o feminismo, junto com esse Man, Goig, Try, All, Why. Entendeu? Então eles criticam o feminismo, principalmente os Red Pills, Black Pills, MGTOWs. Em outras palavras, os movimentos, né, e grupos masculinistas, né, eles criticam o feminismo. Entendeu? 4. O Dia das Mulheres virou palco desse conflito. Todo 8 de março acontece algo previsível. 1. Mensagens de homenagem. 2. Discursos políticos. 3. Críticas ao feminismo. 4. Brigas nas redes sociais. Ou seja, a data virou um símbolo dentro da guerra cultural moderna. 5. O que quase ninguém fala. A maioria das pessoas comuns não querem guerra entre homens e mulheres. Homens e mulheres na vida real querem parceria, família, respeito, admiração mútua. Mas o debate político muitas vezes é dominado por grupos ideológicos mais extremos. 6. Uma visão mais equilibrada. Historicamente, homens e mulheres sempre foram complementares, não inimigos. Homens e mulheres têm diferentes diferenças biológicas, diferenças psicológicas, papéis que podem se complementar. Quando isso vira competição, surgem conflitos. Resumo: o Dia da Mulher hoje está ligado à crise moderna, porque virou símbolo de debate ideológico sobre gênero. 2. Eu falei do 1, né? Agora é o 2. Mudanças profundas nos papéis de homens e mulheres. 3. Amplificado pelas redes sociais e guerras culturais. Mas no fundo, a maioria das pessoas continua buscando cooperação e equilíbrio entre os sexos, não conflito. Então é isso, pessoal. Agora, para fechar com chave de ouro, vou falar uma coisa aqui, viu? Vou falar uma coisa aqui. E aí eu vou finalizar aqui o vídeo aqui. Vamos falar sobre aqui, movimento trabalhista e socialista, socialismo, marxismo, Revolução Russa e Guerra Fria, e Dia das Mulheres. O que é que isso tem em comum? A ligação entre movimentos trabalhistas, socialismo, marxismo, Revolução Russa e Dia das Mulheres. A história. Vou explicar de forma direta para você entender
como essas curvas se conectam. Vou ler aqui de novo aqui, ó. A ligação entre movimentos trabalhistas, socialismo, marxismo, evolução russa e Dia das Mulheres é histórico. Vou explicar isso de forma direta para você entender como essas curvas se conectam. 1. O problema social do século XIX. Durante a Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos, milhares de pessoas passaram a trabalhar em fábricas. As condições eram muito duras, jornadas de 12 a 16 horas, salário muito baixo, trabalho infantil, exploração de mulheres nas fábricas. Isso é verdade. Isso aí não tem como dizer não, né? Foi nesse contexto que sugeriram os movimentos trabalhistas. Foi lá que nasceu, né? O movimento trabalhista, exigindo direitos para os trabalhadores. 2. O surgimento do socialismo e do marxismo. Dentro dessa luta apareceu uma ideologia política chamada marxismo, criada por Karl Marx. A ideia central era: a sociedade estava dividida entre classes trabalhadoras e classes dominantes. Os trabalhadores deverão se organizar politicamente para mudar o sistema. Essa ideia influenciaram vários movimentos operários, né? E até hoje influencia. Como, por exemplo, movimentos como Sem Terra, Sem Teto, movimentos esquerdistas, né? Tem muito disso. E outros também, né? 3. Mulheres trabalhadoras entram na luta. Nas fábricas haviam muitas mulheres trabalhando. Elas enfrentavam salários menores que os homens. Isso aí é verdade, cara. A mulher trabalha no mesmo setor que o homem. Aí ela ganha menos. Isso é injusto, velho. Se a mulher trabalha de igual para igual com o homem, a mulher tem que receber igual. Entendeu? Já que ela quer trabalhar de forma igual com o homem, então ela tem que ganhar de forma igual também. Nisso aí que a mulher tem que ganhar o salário igual ao homem, eu concordo. Eu só não concordo que a mulher receba o salário menor que o homem, trabalhando no mesmo setor. Entendeu? Exploração pesada, quase nenhum direito político. Rapaz, velho, a mulher pode ser o que ela quiser, entendeu? A mulher pode ser o que ela quiser. Mas é como diz, né? Cada escolha tem as suas consequências. Por isso, algumas atividades socialistas começaram a organizar mulheres operárias. Uma das principais líderes foi Clara Zetkin, ligada ao movimento socialista alemão. 4. A criação do Dia das Mulheres. Em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres socialistas, Clara Zetkin deixa eu ver se é esse nome mesmo. É Clara Zetkin. Clara Zetkin propôs. Clara Zetkin, né? Zetkin. Clara Zetkin. É porque o nome é russo, velho. Mas vamos lá, né?
Clara Zetkin propôs criar o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. O objetivo era mobilização política, luta por direito ao voto feminino. Assim surgiu o que depois ficou conhecido como Dia Internacional das Mulheres. 5. A ligação com a Revolução Russa. Em 1917, na Rússia, mulheres operárias fizeram protesto por pão, melhores condições de vida, fim da guerra. Porque assim, ó, os maridos delas, né, iam para a guerra e morriam. E aí elas ficavam sozinhas, né? Então quem ia sustentar o filho? Que os seus maridos, né, deixavam de trabalhar para ir para a guerra. Então esses maridos, eles morriam. E porque eles morrendo, não tinha como levar comida para casa, dinheiro para casa, para sustentar a família. Então a mulher teve que sair de sua casa para poder trabalhar no lugar de seu marido. Entendeu? 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 Aí tá aqui, ó. Ligação com a Revolução Russa. Em 1917, na Rússia, mulheres operárias fizeram protesto por pão, melhores condições de vida, fim da guerra. Esse protesto ajudou o desencadear a Revolução Russa. Por isso, o 8 de março acabou sendo associado a esse movimento. 6. A Guerra Fria e a mudança de narrativa. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria entre países capitalistas e socialistas. Como o Dia das Mulheres tinha origem em movimentos socialistas, alguns países ocidentais ficaram desconfortáveis com essa ligação. Com o tempo, a história foi sendo reinterpretada de forma mais neutra, focando mais em direitos das mulheres do que em luta socialista. Rapaz, 1 hora de relógio, velho. Uns vídeos que eu vou montar aqui vai dar mais de 1 hora. Porra, velho, na moral. Agora vamos continuar aqui, né? Parei no 7. Vai desculpando aí a interrupção, viu? É porque houve uma falha aqui no sistema. Mas vamos continuar aqui, né? 7. A oficialização internacional. Em 1975, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente o Dia Internacional da Mulher. Em 1975, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente o Dia Internacional da Mulher. A partir daí, ele passou a ser comemorado no mundo inteiro. Resumo a conexão.
resumo de tudo, né? A gente falou sobre a exploração nas fábricas, surgimento do movimento trabalhista, influência do marxismo e socialismo, organização de mulheres operárias, criação do Dia Internacional da Mulher, fortalecimento após a Revolução Russa. Sétimo, a popularização global depois da Guerra Fria. Esses são os resumos, né? Como é que são? Eu vou repetir. 1. Exploração nas fábricas. 2. Surgimento do movimento trabalhista. 3. Influência do marxismo e socialismo. 4. Organização de mulheres operárias. 5. Criação do Dia Internacional da Mulher. 6. Fortalecimento após a Revolução Russa. 7. Popularização global depois da Guerra Fria. Então, pessoal, a gente falou de tudo isso aqui, viu? Falou de tudo isso aqui. Muito obrigado se vocês ficaram até aqui, viu? Compartilhe, curta, comenta esse vídeo aí, viu? Pro seu amigo aí, pessoal, viu? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, amigos. Um abraço.